Boa noite, paz do Senhor, todos os nossos irmãos que estão entrando, paz do Senhor esteja com todos vocês. Estou vendo que a Vera entrou aí, hein, Vera? Deus abençoe a Vera, que já foi a primeira que entrar. Deus abençoe a nossa irmã Vera. Seja bem-vinda ao nosso discipulado. Glória a Deus. Glória seja o Senhor. Esse pessoal vai entrando. Glória a Deus. Boa noite, graças e paz, povo meu. Ô, Verinha. Paz, princesa, tudo bom? Espero que esteja escutando bem. Gustavinho. Glória a Deus. Ô, Glória. Ô, Diego, paz, querido, bom te rever, rapaz. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos estão entrando. Boa noite a todos aí que estão entrando. Mais um segundo dia de discipulado, né? Glória a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vamos continuando aqui, dando continuidade a esse nosso discipulado. Amém. Então, querido bondoso Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor, e ainda está fazendo, Senhor. Agora, nesse momento, Pai, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, Pai amado, que o Senhor se revele, Senhor, através da Sua palavra, Pai amado. Que durante esse tempo, Senhor, que nós possamos estar atentos, Pai amado, para ouvir a Tua voz, Senhor, e aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Prepara nosso coração, Espírito Santo, para receber a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Gustavinha, por nos ajudar. Glória a Deus. Então, vamos aqui. Deus abençoe a Bela também. Está entrando aí também conosco. Mais uma noite de discipulado. Vamos compartilhar aqui a nossa tela, os nossos slides. Acho que agora foi. Sim, Glória a Deus, gente. Desculpa aqui a demora aí. Mas a gente agora conseguiu apresentar aqui a nossa tela. E a gente está vindo na questão do discipulado. A gente falou na última aula, nós falamos sobre o batismo, né? Nós falamos sobre o batismo, né? Nossa primeira aula, né? Primeiro encontro. E hoje nós continuaremos a nossa explanação, né? E glória a Deus por todos os irmãos que entraram depois. Fico feliz, muito feliz, né, Link? Nós aqui, por ver tamanha participação dos nossos irmãos de batalha, para que possamos estar na mesma página, né, irmãos? E assim o Senhor, Ele nos abençoa, né? Ele nos dá cada vez mais ferramentas para estar no dia a dia, a gente ter conhecimento da sua palavra, ter conhecimento de tudo aquilo que ele transmite a sua palavra. E nós vamos aqui estar baseado na apostila, né? Acho que quem não recebeu ainda, domingo pode pegar com a gente, né? É um manual para discípulos de Cristo. Tá bom, irmãos? Mas nós estamos baseados nessa apostila aqui. Mas mesmo que você não tenha, não tem problema. A gente vai estar aqui falando, apresentando. Tem a Bíblia na mão, caderno, caneta. Estaremos aqui nesse momento, aqui apresentando aqui, fazendo nosso discipulado. Então, uma recapitulação. A gente falou sobre o batismo, né? O batismo das águas, imersão, arrependimento. Falamos sobre a prática, né? Que era uma prática antiga dos nossos irmãos da primeira geração. E quando o batismo deve ocorrer, né? E um só batismo, né? Quem pode se batizar, quem crê em Cristo Jesus, né? Aí as referências que nós utilizamos. É preciso também estar obediente à palavra de Deus, né? E aqui nós falamos sobre o significado, e hoje nós falaremos sobre o Evangelho. O Evangelho está já na segundo tópico da nossa apostila, é sobre o Evangelho. Então, meus irmãos, faremos, como sempre, uma dinâmica para que a gente fique interagindo, a gente tem que aproveitar ao máximo todos aqui
lendo, ou se lendo a apostila, uma parte, ou lendo uma referência bíblica, e a gente assim vai interagindo, todos nós, né? E assim a gente vai, esse tempo vai voar e passar depressa, você vai ver, né? Uma horinha, e aí a gente encerra para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos então dar início? Vamos aqui então, hoje tem leituras aqui, né? Vamos começar então. Todos aí tem, quem não tem apostila, aí a Lica vai estar lendo para nós no começo. E aí os irmãos, a referência, os irmãos podem ler para nós, né? E a Lica lê o tópico aí, né, Lica? Que está se apresentando. Lembrando, irmãos, que pode interromper qualquer momento, ou fazer algum comentário, fica à vontade mesmo. É uma coisa bem que a gente possa interagir, conversar, um bate-papo. Bom? Que é Evangelho. Não posso ler, né? Está na referência? Marcos 16. Pode ler essa parte. Pode? Eu não estou te ouvindo aqui. Os irmãos estão ouvindo a Lica? Estão ouvindo, gente. É porque estou com medo da eco aqui. Eles estão ouvindo, pode ir. Amém. O que é Evangelho? O Evangelho é a boa nova da salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a definição clássica e mais comum que se ouve acerca do Evangelho. No entanto, embora não esteja errado, seja que compreendemos a importância do que está sendo dito numa sentença tão simplificada, o Evangelho é uma boa nova salvação, ok. Mas salvação do quê? E como podemos ter essa salvação por meio de Jesus Cristo? E ainda, quanto custou a ele nos salvar? Todas as questões dizem respeito ao Evangelho. E respondê-las é o objetivo da nossa reflexão a seguir. Glória a Deus. Então, irmãos, o Evangelho, então, que veio até nós, né, foi através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma boa notícia, né? A boa notícia é que nós estávamos perdidos e o nosso Senhor Jesus nos salvou. Ele veio com um plano, né, para a nossa vida, nos resgatar de todos os nossos pecados. E assim ele pôde nos dar essa boa notícia, entendendo que nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos nenhuma boa notícia, na verdade era uma má notícia. Todos nós estávamos perdidos, mortos, os nossos delitos, nossos pecados. Não havia nem nada e nem ninguém que poderia fazer nada por nós, de seres humanos. Mas Jesus veio e mudou a nossa sorte e também nos salvou, irmãos, nos salvou e pôde nos dar essa boa notícia. O Lucas está tentando entrar aqui, deixa eu colocar o Lucas, glória a Deus. Então, irmãos, as referências que estão aí, alguém ali que você já leu Marcos, né, Nick? Marcos não li. Então, vamos deixar os irmãos lerem, né, Nick? Leiam para a gente Marcos 16, 16, irmãos, e o outro leia Lucas 4 e 43. Tá bom, então vou no próximo. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Então, veja que nós estávamos condenados. Então, veja bem. Então, veja essa boa notícia vinda do Pai, que é o seu filho, o seu próprio filho para nós, nos tirou, então, de uma condenação que já havia. Então, quer dizer, nós estávamos todos condenados, né? Nós estávamos todos sem nenhuma esperança, uma má notícia eternamente. Então, a gente teve acesso, né? Ele veio, morreu, ressurgiu, então nos deu uma oportunidade. Aí, como a Bela leu, aquele que crê, e aí realmente tem acesso, né, à vida eterna. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que todos nós cremos em Jesus e podemos, então, glorificar todos os dias da nossa vida, que essa boa notícia nós podemos recebê-la bem, que foi a salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Douglas vai ler o segundo aí, Lucas 4 e 43, né? Isso. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus,
porque para isso eu fui enviado. Glória a Deus. Então, Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus. Então, meus irmãos, é o evangelho do reino. Então, é o evangelho de Jesus. Aí, ali que a gente pode, em seguida, ler esse outro tópico ali. Amém. Significado original. O termo evangelho, porém, do grego, que foi o idioma utilizado nos escritos do Novo Testamento, onde aparece 73 vezes. Existe ainda outro termo grego, derivado deste, que define a ação de evangelizar, e que ocorre 52 vezes. Portanto, eis um tema de grande importância, amplamente abordados nos livros que compõem o Novo Testamento. Porém, no primeiro século, embora que tais livros foram escritos a falar do Evangelho, trazia consigo um entendimento um pouco diferente do que hoje se compreende. Evangelho significa boa nova de vitória, proveniente do campo de batalha. Tratava-se de um termo bélico, originalmente utilizada para referir ao anúncio da vitória sobre os inimigos. Sendo assim, o termo evangelho nos revela 3 fatos. Primeiro, há uma guerra com vítimas aprisionadas pelo inimigo. Segundo, a vitória foi conquistada e os cativos já podem ser libertos. E a terceira, essa é a boa notícia, especialmente para quem está no cativeiro aguardando por libertação. Glória a Deus. Então, meus amados, isso aí. O significado original, então, na época que essa palavra foi deliberada, ela tinha um contexto, a questão grega, né? A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego e houve a tradução para o português, é claro. Mas no sentido original, a palavra evangelho, ela denotava a questão de guerra, questões de te dar uma boa notícia, quando então havia a vitória sobre os inimigos. E aí nós não podemos encaixar a nossa realidade? Claro que sim, pois exatamente isso que configura a nossa vida com Cristo. Então, se eu e você entendemos que nós estamos vivendo numa luta, numa guerra, numa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra seres humanos, é contra os inimigos, as potestades que estão no ar, a gente pode também se enquadrar. Veja como a palavra é maravilhosa, ela pode realmente trazer várias conotações, e do mesmo sentido aplicado dentro do contexto de guerra, do contexto romano de guerra, onde eles conquistavam as outras nações, nós podemos também adquirir esse termo, né? Porque nós estamos em guerra, como a Lica mesmo colocou, há uma guerra, irmão, sendo travada agora, porque hoje a palavra se veio até mim e você, e nós abrimos nosso coração e cremos. E quem não creu ainda? Como a Bela disse e deu, está condenado quem não crê. E veja que isso é o contexto que nós temos vivido, é uma realidade, pois aqui há uma guerra com vítimas aprisionadas pelo inimigo. Quem não crê está presa nas mãos do inimigo, então está cativo. Veja como é um contexto de guerra mesmo. Então, quando o inimigo vem e ele guerreia com outra nação, o que ele fazia depois? Ele pegava aquelas vítimas e levava cativa, ficava presa, e se colocava lá no cativeiro, para ver depois o que iriam fazer com elas. Então, é a mesma situação da nossa sociedade, do mundo. Todos aqueles que não se renderam ainda a Cristo, todos eles estão numa situação de condenação, estão presos, estão cativos nas mãos do inimigo. E a segunda, que ali a vitória foi conquistada aos cativos e já puderam ser libertados. Olha, essa era a nossa condição também. Estávamos todos cativos. Então, eu e você estavam na mesma condição que o mundo, mas ao entender que Jesus é o Filho de Deus, ao entender que Ele me salvou, te salvou, nós fomos libertos, irmãos, desse cativeiro, desta prisão. Eu e você fomos libertos. E hoje, para a glória do nome do Senhor, estamos libertos desse cativeiro. Então, irmãos, é uma boa notícia. Imagina uma pessoa cativa, presa,
sem expectativa nenhuma, nas garras da mão do inimigo, que foi conquistado, e você não sabe o que aconteceu com os outros, porque foi derrotada a sua oração, e você está ali preso, sem nenhuma perspectiva, nenhuma expectativa de vida, e de repente alguém vem e te resgata desse cativeiro, dessa prisão, e aí te pode salvar das mãos do inimigo. Então, veja aqui como é algo, um plano maravilhoso que o Senhor Jesus teve para com a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos continuando aqui. O Evangelho do Reino de Deus. O Douglas leu, né, esse versículo. Vamos continuar com a leitura. Se alguém quer fazer um comentário, fica à vontade. Aqui não é nada engessado, não. Eu coloquei a apostila no nosso grupo aí, está em PDF, mas se você pode abrir ela, e é a mesma apostila que a gente está lendo aqui, esses tópicos, tá? Se alguém tiver a apostila, alguém quiser ler mais uma parte, levanta a mãozinha. Aqui, viu? Isso. Página 6, mas é aqui da engessação, do Espírito Santo. Exatamente. Tá bom? Vamos lá, então. O Evangelho do Reino de Deus. Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus falando em Lucas 4:43. O texto bíblico é bem claro ao nos revelar que Jesus pregava o Evangelho do Reino de Deus. Sendo assim, podemos concluir que o Evangelho pregado por Cristo significava a proclamação da vitória de Deus e que passa a governar sobre os homens. O termo, traduzido como reino na maioria das Bíblias, provém do grego basileia e significa governo, autoridade sobre alguém. Muitos judeus que ouviam a proclamação do Evangelho imaginavam equivocadamente que Jesus estivesse anunciando que o povo de Israel seria logo liberto da opressão do imperialismo romano. No entanto, a libertação era muito mais profunda, atingindo a raiz do verdadeiro problema de toda a humanidade, o pecado. Então, irmãos, o que acontece? É claro, né? O texto é claro. Então, ele pegava o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho, o termo para... Veja que é o grego, né? Que foi escrito no Novo Testamento. É basileia, como a Lídia diz. O que significa basileia? Governar, ter autoridade sobre alguém. Então, veja, irmãos, ao mesmo tempo que nós, como servos do Senhor, nós decidimos entregar a vida para Ele, Jesus. Nós entendemos que nós cremos como Ele, que é o único suficiente Salvador da nossa vida, e quem agora, a partir desse momento, é Ele quem vai reinar em nós. Irmãos, entende isso? É Jesus quem vai reinar em nós, em nossos corações. Então, se Ele reina, logo eu e você temos, então, autoridade para Ele reinar. Evidentemente que isso tem que ser de fato, não só de boca, mas que Jesus, de fato, reine na nossa vida. O que significa isso? Que Ele é quem vai nos governar, Ele quem vai nos nortear na nossa vida a partir de agora. Como Paulo diz, não mais eu vivo em mim, mas é Cristo quem vive em mim. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso claramente para continuar a nossa caminhada. Nós agora, a partir desse momento que rendemos a Ele, nós não tomamos nossas decisões por nós mesmos. Agora, nós temos alguém que toma decisões por mim e por você, alguém que governa sobre nós, assim como um governo democrático, países democráticos são, né? O governo é quem ali determina as leis, é ele quem vai decidir, é ele quem vai ali ditar os ritmos, seja econômico, seja realmente de exército, de guerra, mas a mesma coisa é o Senhor. Nós todos temos que dar o controle total da nossa vida para Jesus reinar. É o termo basileia. Então, é um governo sobre nós, sobre mim, sobre você. Que isso, de fato, esteja correndo, meu amado. E todos os dias nós nos rendemos ao Senhor Jesus e deixe que Ele nos governe, que Ele é soberano, Ele quem tem toda a autoridade, Ele é santo, Ele sabe melhor do que eu e você, quais as decisões e por qual caminho a gente deve seguir. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vos permaneceres na minha palavra, verdadeiramente os meus discípulos,
E se conheceres a vontade e a verdade, vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é o servo do pecado. É até aqui? Até o 36. Só mais uma. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, os filhos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Obrigado, irmãos queridos. Então, meus irmãos, o que acontece? Jesus estava com um embate com os judeus. Então, os judeus, como a Lica leu antes desse versículo, que os judeus acreditavam que o Messias, ele libertaria, faria uma libertação política, uma libertação política, mas a profundidade, a libertação era muito maior do que essa, muito mais profunda. Jesus veio, o Messias veio para libertar o povo e a humanidade do pecado. Não é uma libertação política, é algo muito mais profundo, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz levar a gente para o inferno. O pecado, irmãos, é tudo aquilo que realmente o que Deus abomina. Então, Jesus veio nos libertar de algo muito maior do que algo político. Então, a gente precisa sempre entender. Os judeus não entenderam isso. Então, há um embate justamente nesse capítulo e nesse versículo que nossa irmã leu. Está evidente isso. Eles falam que são descendência de Abraão. Então, Abraão, eles criam mais em Abraão. Eles talvez que tinha com Abraão como algo muito maior do que até o próprio Messias, mas a gente sabe que Jesus, ele estava diante do Filho de Deus. Então, Jesus, ele vai ter um embate com eles, e esse diálogo, ele é ferrenho. E aí Jesus fala para ele, vocês, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus estava dizendo para ele, eu sou o filho de Deus. Se vocês me rendessem a mim, haveria libertação dos seus pecados. Assim como eu e você cremos, o Senhor nos libertou, irmãos, dessa nossa condição pecaminosa. Então, meus irmãos, cada vez mais nós temos prazer, temos cada vez mais, temos realmente valor a isso, sabe? De que essa boa notícia veio, que todos nós temos em Cristo o perdão dos pecados, evidentemente, se nós nos arrependermos de coração, nos arrependermos de fato com todo o nosso coração. Continuamos então, meus queridos. Página 7. Mas atualmente temos uma dificuldade na evangelização. A maioria das pessoas não compreendem a terrível condição de aprisionamento em que se encontra sua alma. Por isso, despreza o evangelho. Sendo assim, quem proclama o evangelho deve primeiramente certificar-se de que o ouvinte tem consciência do seu estado de perdição. O evangelho só será realmente uma boa nova para quem se der conta do risco de condenação eterna em que sua alma se encontra. Cativeiro da alma, né? E veja como é tão profundo isso, é tão, assim, desesperador e saber que o pecado leva realmente para algo muito ruim. E como dissemos no começo, né, as pessoas estão presas, né, no pecado, o problema maior da humanidade é o pecado. Então, enquanto não há arrependimento, enquanto não há reconhecimento de quem é Jesus, enquanto não há um verdadeiro arrependimento genuíno, as pessoas estão aí presas. Elas acham que não estão, elas acham que estão livres, mas ao mesmo tempo, espiritualmente, elas estão presas no pecado, elas estão no verdadeiro cativeiro, enquanto não houver um rendimento ao Senhor Jesus. Então, é triste essa realidade, mas a gente precisa continuar em oração para que as pessoas tão logo tenham a condição em que se encontra, para que possam, então, entender que só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar desse cativeiro, e tão rápido eles compreendam essa situação. Vamos em frente, irmãos. Todas as pessoas que não são de Cristo estão aprisionadas ao pecado.
e, por causa disso, tornaram-se inimigas de Deus, espiritualmente mortas e condenadas à perdição eterna. Ainda que não saibam, suas almas estão sob influência de espíritos malignos, os quais procuram lhe aprisionar o pecado, a fim de que tenha a mesma condenação eterna que eles terão no fim dos tempos. Gente, quem pode ler Efésios 2, de 1 a 3, por favor? Exato. E enquanto os irmãos procuram aí, então, irmãos, é forte, né? Porque a Lica leu aí, então, todas as pessoas que não são de Cristo, como a gente frisou já aqui, estão perdidas, né? Estão aprisionadas no pecado. E, ao mesmo tempo, tornam-se inimigos, né? Do nosso Senhor, né, irmãos? Então, a gente vê a humanidade sofrendo, a humanidade cada vez mais indo para a perdição, né, irmãos? O Douglas achou? Amados, eu preciso de outro favor. Quem pode achar Mateus 25, 41? Eu vou colocar no chat. Isso. E vai pôr os textos no chat para facilitar para a gente aqui ter essa dinâmica, sabe, irmãos? E assim a gente ganha, otimizar maior nosso tempo aqui nessa noite. Então, meus irmãos, é coisa muito séria a gente ver as pessoas andando sem Jesus, né? A perdição interna está aí, e as pessoas não se dão conta disso, né? O que é estar perdido eternamente, né? Talvez as pessoas não tenham noção do que é isso, algo realmente assim terrível, irmãos, e estar condenado eternamente. E ainda mais, né? Pior é que enquanto não se houver, né, um reconhecimento de Jesus, as pessoas estarão também sob a influência de espíritos malignos. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Você viver nessa terra sob a influência de espíritos malignos é algo, assim, terrível, porque sabemos que os espíritos do mal, os espíritos malignos, as entidades malignas, elas não querem ver o bem do ser humano. Talvez há um engano ali, outro ali, mas na realidade eles querem a destruição. Então, veja, além da pessoa estar distante de Deus, de Jesus, a pessoa ela tem ainda influência, vive sob influência maligna, porque fica à mercê, né, irmãos, dessas potestades que estão aí, e que realmente tanto fazem mal às pessoas. Efésios 2, 1 a 3. A salvação pela graça. Pela graça. E vos vivificou, tendo em vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Por favor. Eu vou ler. Ô, Glória. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavra dura, hein, irmãos? Que palavra, hein? Então, irmãos, se continuar a humanidade do jeito que está, se não houver, então, um arrependimento, se não houver, então, o reconhecimento de quem é Jesus, o que ele fez, se continuar nesse cativeiro, assim como um povo que é levado cativo, muitas das vezes são eliminados, né, dizimados, assim acontecerá também com todos aqueles que recusarem a Jesus Cristo, né, irmãos? Estamos vivendo um tempo difícil e muito sério, que nós estamos vivendo tempos que as coisas estão se afunilando. Então, Jesus mesmo aqui disse, né, ele vai dizer: apartai-vos de mim, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Estamos, uma coisa muito séria. Vamos à frente. Podem ler. Eu ia fazer só um comentário só. Pode falar, filho. Porque uma coisa está falando em cima e eu não consegui ouvir tudo certinho. Mas como diz na apostila, como o pastor falou também, essa questão do pessoal achar que não está aprisionado, a gente consegue ver no dia a dia como as pessoas estão levando a vida
a vida assim, sem consequência, né? Sem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Uma coisa que eu estava falando com a Alessandra. A tia Lica está aqui, ó. Quem é a tia Lica? Calma aí, Makoto, papai vai falar, tá? Depois você fala. É uma coisa que eu de manhã eu acordei, né, no meio da noite. Eu até falei para ele, eu devia ter orado a hora que eu acordei. Eu acordei de madrugada. E aí na hora eu pensei na morte, eu falei, nossa, só que eu pensei na morte não pensando no pecado, né? Pensei na morte pensando nas coisas que eu devo fazer pro reino. E as pessoas vão levando a vida sem ter noção de que a morte tá espreita, né? Para perder a vida estando em pecado. E as pessoas, elas não percebem que elas estão aprisionadas. E como eu disse no texto, como o pastor falou, as pessoas, elas acham que estão numa liberdade como se estivesse no campo de concentração, e lá dentro elas parecem que estão livres, parecem que estão no pátio livre, mas não, estão sendo aprisionadas, elas não sabem o que tem, para além daquela prisão que elas estão do pecado, né? Para além daquilo, sei lá, uma pessoa que vive no adultério, ela está vivendo lá, ela acha que ela está tipo, estou vivendo sei lá, um segundo amor. Uma pessoa que vive no crime acha que está vivendo uma vida que o mundo é injusto, eu estou fazendo minha justiça cometendo crime. E elas estão no pecado achando que elas estão fazendo a coisa certa. Ou pode também tantas outras coisas, né? O homossexualismo, principalmente hoje em dia, né? O homossexualismo, o pessoal acha que fazer o que quer, né? Ou aquilo que os satanistas gostam de falar, né? Faça o que tu queres. Eles fazem o que eles querem, eles acham que eles têm a liberdade por estarem fazendo o que eles querem com o corpo deles, tendo todo tipo de relação, acho que eles estão livres, só que não percebe que é justamente essas coisas que deixam presos, tanto que a gente percebe que quem está preso nesses pecados, uma pessoa que está no homossexualismo, a mente dela, a vida dela, gira só em torno daquilo. Ela não percebe que ela está presa só naquele pensamento. Ela não percebe que ou uma pessoa que gosta só de dinheiro, igual a gente vê tanta gente também hoje em dia falando só de só investimento, só de dinheiro. A pessoa está no pecado porque ela também só pensando só naquilo, e ela está aprisionada naquele pensamento, achando que aquilo vai ser o caminho dela, achando que aquilo é a liberdade dela. E assim, eu muitas vezes eu vejo assim, um negócio meio desesperador, porque as pessoas não percebem que elas estão presas, né? Por mais que você fale, elas estão naquele pensamento, nesses vícios delas, e elas acham que aquilo é a liberdade de expressão delas, é o verdadeiro eu delas, né? E ficam presas. Se você fala, hoje em dia parece que é um pouco mais difícil, né? Porque se você falar contra qualquer uma coisa dessas, as pessoas já começam a te questionar, já começam a brigar com você, porque você está tirando a liberdade delas, né? Elas não percebem que quando a gente está em Cristo, a gente consegue aproveitar tudo. A gente consegue aproveitar a nossa vida amorosa com a esposa, com o marido, a gente consegue aproveitar o que Deus nos dá e na questão financeira, o que Deus nos dá na questão de saúde, a gente consegue aproveitar os dias melhor, a gente consegue aproveitar o que Deus criou, né, para a gente, a natureza melhor. Aí a gente percebe que a gente tem uma liberdade não só na Terra, mas a gente tem uma liberdade maior pro que a gente sabe que depois a gente vai ser tirado, né? Porque, por mais que a gente vai estar livre aqui, também a gente tem que lembrar que, de certa forma, a gente está no cativeiro dentro desse sistema que o mundo criou, né? Contra a gente, que o diabo criou, que ele já dominou o mundo. E a gente vai estar livre no dia do julgamento. Amém? É isso mesmo. De paz, né? A liberdade, né? Verdade, é exatamente isso. E é triste mesmo a realidade, e a gente fica desesperado essa situação, né? E continuemos em oração pelo mundo, né, irmãos? Para que as pessoas cheguem ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à frente? Então, página 8. Não nascemos para pecar, mas para glorificarmos a Deus. Não é necessário nos aprofundarmos agora sobre o que é pecado, pois a nossa própria consciência nos acusa quando fazemos algo que sabemos que não deveríamos fazer.
A princípio, nos basta saber que este fazer o que não deveríamos é o que chamamos de pecado. Palavra que originalmente significa errar o alvo. Ou seja, toda vez que alguém peca, está errando o alvo da sua existência, a qual é viver para a glória de Deus. Quem pode ler para nós o Efésios 1, 3 e 4, por favor? Eu posso. Ô, Glória! Efésios 1, né? Versos 3 e 4. Tá. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí depois o verso 12, né? 12. Assim, digo vós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus. Exatamente, irmãos. Glórias a Deus. Então, irmãos, não nascemos para pecar, né? E nós nascemos para a glória de Deus. Evidentemente que por causa de Adão, nós concebemos, herdamos dele o pecado original, nós realmente nascemos em pecado, mas de fato, o que o Senhor quer para nós é que nós venhamos acertar o alvo, nós venhamos não errar mais, até porque ele levou sobre si, né, os nossos pecados. E a partir desse momento, nós precisamos nos policiar, né? Não que a gente não vai errar mais, mas a gente tem que sempre ter condições e ter na mente a nos policiar, nos vigiar, né, irmãos? Para que a cada dia nós venhamos estar tirando, eliminando tudo aquilo que realmente não agrada ao Senhor e que possamos viver para Ele, para a glória do nome dEle. Veja essa imagem que a gente colocou aqui, né, de um martelo, né, e vários pregos, né? Então, o que nós temos que fazer é acertar, ser igual o primeiro, né? E que realmente a gente acerte e esse prego realmente fique fixado na madeira como um exemplo, né? Veja que os outros estão todos tortos, né? Porque errou, né? A batida com o martelo, eles ficaram tortos. Então, a nossa vida, irmãos, consiste em viver todos os dias da nossa vida tentando acertar, né? Vivendo para a glória do nome do Senhor. E cada vez que você acerta, Deus, ele se alegra, o Senhor, ele fica feliz com cada vez que ele vê os filhos dele vivendo, né, acertando, tirando as coisas que não estão certas, que o Espírito Santo que habita em você e em mim sempre vai nos falar, olha que você errou, olha que você precisa melhorar, olha, não faça isso. Então, aí a gente se arrepende, pede perdão, porque afinal de contas ele levou sobre si os nossos pecados, e assim ele nos perdoa, se assim você pedir um perdão genuíno de de coração. Vamos em frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem pontuado. Somos para a glória dele, né? Amém. A terrível consequência do pecado. Apesar de termos nascido para a glória de Deus, qualquer pessoa que ainda não está liberta por Cristo é vencida pela sua própria carnalidade, caindo na tentação do pecado. O resultado disso é o distanciamento de Deus e, respectivamente, a morte espiritual. Quem pode ler Tiago 1, 14 e 15, por favor? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, que coisa terrível, né, irmãos? Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, o pecado, ele realmente vai... O salário do pecado é a morte, né? Então, entendamos, irmãos, que nós não nascemos para pecar. Uma vez que a gente se regenerou, nós precisamos ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, tudo que a gente fazia antes de errado, nós temos que viver uma nova história, né? Um novo ciclo começa com Cristo Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Ele vai te guiar, ele vai te nortear cada vez mais para que você mais e mais esteja sendo aquilo que Deus se revelou para a sua vida. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Glória a Deus. Então, irmãos, todos pecaram, né? Todos pecaram. Romanos, a carta ali que Paulo escreve aos Romanos. Então, irmãos, por um homem, aí Paulo está falando sobre como por Adão, né? Adão que pecou lá no Jardim do Éden, vocês lembram? Que Adão pecou no Jardim do Éden e ali trouxe pecado para todos nós. O pecado realmente foi ali cometido por um, né, irmãos? E sim, a morte também, né? Veio, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós recebemos essa herança de Adão, e enquanto não viesse alguém que pudesse morrer por nós, que pudesse realmente nos comprar, né? Foi o que Jesus fez. A gente estava condenado, a gente estava morto eternamente. Então, é uma morte humana, mas estávamos mortos eternamente, todos pecaram. Então, por isso que nós estávamos condenados. Mas a partir do momento que Jesus veio, ele nos dá então essa oportunidade de sermos ressuscitados com ele, sermos realmente livres dessa condenação, livres desse cativeiro. Então, glórias a Deus que ele deu essa chance e nós também aceitamos e ali estamos com ele, né, irmãos? Vivemos a cada dia, vivendo nossa vida para acertar a cada dia mais. Glórias a Deus. Vamos em frente. Queria só Quer fazer um comentário? ver o que é concupiscência. Refere-se a desejo desordenado ou excessivo, que se manifesta de várias maneiras, como cobiça, ganância, luxúria, apego, e assim vai, né? A gente tem uma lista vasta aí. Exatamente. São realmente formas de pecado. O Douglas listou alguns agora ali, que realmente trouxe a etimologia da palavra consciência. Então, profundidade, veja a profundidade das palavras, né, irmãos? Tudo aquilo que a carne nossa gosta, né? Então, o que a carne gosta, o inimigo ele dá como um prato cheio, e aí os seres humanos vão e comem, mas estão ali totalmente mergulhando cada vez mais na lama do pecado, né, irmãos? Sujamos a cada vez mais tudo isso. Amém. Ainda que traga consequências. Desculpa o título. O inimigo é espiritual. Ainda que traga consequências para o mundo físico, a guerra da qual estamos falando é travada no âmbito espiritual. 2 Coríntios 4, 13 e 4. Falando sobre essa guerra, né? O nosso inimigo, de fato, ele é espiritual. Lembre-se que nossa luta é contra, né, os nossos inimigos invisíveis, né? Os inimigos, os potestades. E essa é a nossa luta. A gente acha que muitas vezes que a gente se batizando, o inimigo não vai, né, mais querer, né, travar guerra, essas coisas. A gente sabe que é só Deus mesmo para nos dar sabedoria, discernimento para né, a gente conseguir vencer as batalhas. Só Deus mesmo para nos ajudar. E Ele que está conosco, né, irmãos? Então, se Ele estiver conosco, nós vamos vencer para a glória do nome dele. Basta que a gente realmente viva para ele, né? Deixe ele reinar em nossos corações e a gente vence essa guerra com o nosso adversário. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus, glória a Deus. Veja, irmãos, o que o inimigo faz, né? Cega, né, as pessoas, né, de uma tal forma e que realmente fica ali presa. É a prisão, né, irmãos? É um cativeiro, né? É o cativeiro, é a prisão, para que elas não entendem, né? Para que elas não venham ali se entregar nas mãos do Jesus. Somente, né, irmãos, com oração, com realmente ali, pela graça e misericórdia do Senhor, pode alcançar essas pessoas. Efésios 6, 10 a 12, né? Isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos
que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, irmãos, aqui fala claramente, né? Nossa batalha, nossa luta contra quem é. Então, irmãos, que o Senhor venha nos fortalecer, né? E para que isso aconteça, nós temos que investir nele, nós temos que estar cada vez mais próximos dele, ter autoridade, ter ali a ousadia, e não temer o inimigo. Se nós estivermos fortalecidos nele, nenhum inimigo vai poder nos, irmãos, vencer. Então, queridos, é uma guerra real, é uma luta real, e que exige de mim e de você uma aproximação maior com Jesus, né? Uma intimidade maior. Por isso que temos que ser de fato filhos. Não há como ficarmos meio termo, não há como falar que somos e não somos, porque a gente vai passar vergonha, né? Senão a gente vai passar vergonha com o nosso adversário, o adversário vai vencer a gente, e aí? Né, irmãos? Então não é isso que nós queremos. O que queremos é sermos de fato genuínos discípulos cristãos verdadeiros, que peleja e vence, né? Que peleja e vence. Então venceremos com Ele conosco, com Ele nos fortalecendo, com Ele nós vamos vencer, porque essa luta o Senhor vai estar. E o Senhor nunca perdeu batalha, né, irmãos? Nunca perdeu nenhuma batalha, pelo contrário, Ele sempre vence, né? Ele sempre vence, Ele sempre vencerá. Então a vitória sempre será nossa, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus, se assim eu e você estivermos focados, estivermos firmes, para a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, é como a gente falou, bem dinâmica aqui, são 60 minutos, né, uma horinha, para que não fique pesado para mim, para você. Muitos irmãos vão trabalhar amanhã. Veja aqui como passa rápido, né? Então, eu glorifico a Deus. Vamos parar para esse slide aqui, para que você possa descansar e que possa fazer ainda as fazeres que você tenha, mas que você fique realmente com essa palavra. Saiba que Jesus é a boa notícia. Saiba que Jesus veio pregar o evangelho do reino, que o evangelho do reino significa, irmão, senão o termo basileia, né, para a palavra reino. Então basileia é governar, basileia é realmente ter poder sobre o outro. Então nós demos tudo isso para o Senhor Jesus. E a boa notícia é o mesmo significado das épocas anteriores, onde as pessoas eram levadas cativas, onde era ali, eles davam a boa notícia: vencemos a batalha, vencemos, vinha lá o mensageiro. E a mesma coisa, eu e você, nós vencemos, né? Essa boa notícia chegou até mim e para você, que estávamos ativos, estávamos presos, estávamos no pecado, os nossos delitos, cativos, e ali, irmão, sem esperança alguma, porque quando a nação é conquistada, ela não tem perspectiva nenhuma, não tem nenhuma esperança, mas a esperança veio, que foi Jesus, e que foi nos resgatar e tirar desse cativeiro, para a glória do nome do Senhor. Mas não comemoramos tanto, porque a gente sabe que a humanidade está nessa situação que um dia eu e você estivemos. Então, oremos para que realmente essas pessoas, cada vez mais elas venham se render aos pés de Jesus e sejam libertos também, assim como eu e você fomos libertos desse cativeiro do pecado. Então, irmãos, não vamos pecar, né? Nós não nascemos para isso, embora Adão foi o primeiro a pecar, mas Jesus, ele nos resgatou e nos limpou. Mas agora, daqui para frente, vamos viver, de fato, para a glória do nome do Senhor. Se ele governa na minha vida e na sua, vamos deixar ele governar, aquele reine, e que assim nós venhamos cada vez mais acertar o caminho. Se ele, de fato, vai reinar em nós, nós vamos acertar a cada vez mais e progredir até que estejamos prontos, né? Vamos aquele grande dia. Amém, meus irmãos? Paremos por aqui. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais, que Ele possa realizar mais e mais na sua vida. Eu fico muito feliz pela presença de todos vocês. Eu sei que aqui estão os nossos queridos irmãos, a nossa irmã Isabela, firme, né? Firme, presente, né? Sempre os irmãos lá, o Gustavinho, o Diego, cansados, né, irmãos, ali, né? Nem, acho que nem jantaram ainda, né, irmãos? Mas estão aí conosco, né? Eu fico muito feliz, glorifico a Deus pela vida do Diego, que está firme aí, né, Gustavinho? Gustavinho tem acompanhado aí o Diego e nós temos orado por você, Diego, e para que Deus cada vez mais se revele na sua vida,
e que você que estava nesse cativeiro, mas que ouviu a voz, né? E hoje foi liberto, né? Já tem sido liberto e agora falta a confirmação pública, né, Gustavo, no batismo. Amém. Em nome de E temos Jesus. orado, né, Gustavo, para que Deus prepare esse momento, se não for dessa vez em novembro, né, irmão? Aham. Possa preparar outro momento, né? Se E, Deus quiser. né, então, eu glorifico a Deus pela vida do Diego, do Gustavinho, da Bela, do Douglas, da Alessandra aí, da nossa irmã Elisete, o Zilmar aí, que está conosco. Quem mais está conosco? A Vera Taira, ainda está? Vera Taira, o Lucas, né? E todos vocês, Asmerita, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você entendeu que nós devemos estar na mesma página, caminhando junto, aprendendo junto e aprendendo cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Quero fazer a última oração para a gente encerrar aqui nessa noite e você possa ir descansar. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esses momentos, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui hoje, Pai. Louvo a Ti pela vida dos meus irmãos, da vida das minhas irmãs que se apresentaram nessa noite, ó Pai. Louvo a Ti pela vida das Milita, da vida da Isabela, da vida do Douglas, da vida da Elisete, do Gustavinho, do Diego, Pai querido, do Lucas, da Vera Taira. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa cada vez mais, Pai, atrair nós para estarmos aqui às terças-feiras, não somente esse, mas muito mais irmãos, que o Senhor possa atraí-los, Pai, para esse momento que é tão importante de estarmos aprendendo, de estarmos conversando coisas concernentes ao Teu reino. Pai, que o Senhor possa revelar-se cada um aqui, Pai, e que todos nós venhamos entender que estávamos cativos e presos, mas o Senhor nos libertou da condenação eterna. Louvamos a Ti, meu Pai, por esta oportunidade, por estar lúcidos e sadios nesse tempo, a qual o Senhor, Pai, que nos deu, nos resgatou da morte para a vida. Louvamos a Ti, Pai, e que a cada um de nós venhamos deixar que o Senhor reine e governe de fato nossos corações, e que seja, Pai, o nosso Rei. E assim, se o Senhor nos governar, Pai, tão somente nós não vamos errar mais o alvo, nós não vamos pecar, Pai, nós vamos estar mais e mais sendo vigiados, policiados, e cada vez mais estaremos em frente, ó Pai, nos santificando para encontrar o Senhor naquele grande dia. O Senhor possa revelar-se cada vez mais a todos, que todo mal caia por terra, porque é Ele que é o nosso verdadeiro inimigo, Pai, nosso adversário, inimigo das nossas vidas. Meu Pai, brinde todos aqui estão, Pai, querido, que todos estejam guardados, protegidos por Ti, Pai, que todo o poderio maligno sobre nós, todos os decretos, Pai, que o inimigo tenha planejado sobre cada um desses Teus filhos que estão aqui comigo, Pai, caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Guarde-nos sempre, nos proteja, Senhor, e nos livre de todo o mal, que nós possamos ir até o fim, lúcidos, Pai querido, sadios, e cada vez mais nos purificando, Senhor, Pai, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós aqui encerramos esse momento. Todos nós possamos estar na próxima terça-feira, Pai, mais uma vez, para falarmos mais e mais do Teu reino, da Tua palavra. Guarda, nos proteja, Pai, dá uma boa noite para cada vida que aqui está, que eles possam acordar bem revigorados para mais um dia vencer, em nome de Jesus. Eu entrego cada um nas Tuas mãos, e esse momento nós encerramos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Estenda as vossas mãos. Vamos aqui às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde hoje para todos sempre. Todos digamos, amém. Aplauda a Jesus. Deus abençoe. Bom descanso, pessoal. Deus abençoe, Obrigada irmãos. por hoje. Deus Prazer abençoe. estar com vocês aqui. Até a próxima, hein? Deus abençoe. Anzimar, Elisete, Deus abençoe. O Gabriel está dormindo já, hein? Aí, Gabi. Aí, Gabi. Uma conta. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, tá, pela presença de todos vocês. Fico muito feliz nós estamos. Deus abençoe sempre. Tchau.